Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao Perguntas e Respostas do Dr. Silvio. Você que gosta de acompanhar as lives e os exames de ultrassom realizados aqui, eu sei que a gestação é um período em que há muitas dúvidas, né? Bastante insegurança, principalmente as mamães que estão começando no início da gravidez. E como a gente recebe muitas perguntas, resolvemos fazer essa live especialmente para você poder apresentar sua dúvida para a gente aqui, para ver aí a gente conseguir sanar algumas das suas preocupações. Então aqui já temos a pergunta aqui. A Marilis de São Conrado pergunta aqui: a partir de quantas semanas se vê a gravidez no ultrassom? Atrasou a menstruação em torno de 4 dias desde que você tenha desde que tenha sido a ovulação no 14º dia, com 4 dias de atraso menstrual, com ultrassom por via transvaginal, é possível já identificar uma pequena vesícula gestacional. Então, de 4 dias de atraso menstrual é possível ver que está dentro do útero. Lógico, o ultrassom transvaginal ele mostra muitas outras coisas além da localização, né, mostrando que a gestação está tópica dentro do útero mesmo. Mostra o número de semanas pelo tamanho do saco gestacional, é possível dizer aproximadamente o número de semanas e exatamente quando vê o embrião. Ao ver o embrião com 3 milímetros e coração batendo, a gente sabe que está com 5 semanas e 6 dias. Então, e aí, conforme vai crescendo o embrião, pelo tamanho do embrião, ainda é possível a gente falar a idade gestacional. E aí vai acrescentando batimento cardíaco, ver se tem, além da gravidez, se tem alguma coisa associada, um mioma, um cisto no ovário, se tem alguma coisa, se a gravidez é única ou se é gemelar. Vocês de vez em quando vê aí umas lives bem interessantes, a surpresa dos pais quando veem que é gêmeos, né? Então, enfim, várias informações são visíveis no início de gestação ao ultrassom. Mas respondendo especificamente aqui a Marilis de São Conrado, a partir de 4 dias de atraso menstrual já é possível identificar o saco gestacional dentro do útero. Noni, até que semanas pode fazer a sonografia vaginal? É o seguinte, do começo até o final pode-se fazer o exame transvaginal. Ele é mais usado com mais frequência até 12, 14 semanas mais ou menos, que é pra gente ver direitinho o colo e a placenta. Então, nessa fase, e também dá pra ver bem o nenê, todas as estruturas são bem visualizadas por via endovaginal, até 14 semanas. Depois disso, o endovaginal é utilizado para ver o colo, o comprimento do colo, à medida do protocolo é via endovaginal. Tem que medir o colo, bexiga vazia, sem pressionar, distância da parede anterior e da parede posterior do colo mais ou menos a mesma, e o mais horizontal possível, e medir o comprimento. O comprimento mínimo 2,4, 2,5 centímetros, né? Abaixo disso seria muito curto, já talvez teria que ser necessário fazer algum procedimento como cerclagem. Cerclagem é aquele de amarrar, ou fazer um outro procedimento, colocar algum outro artefato ali para evitar que o colo se dilate, né? Vamos convidar o pessoal do Instagram para ir para o YouTube? Pessoal do Instagram, nós vamos continuar agora somente no YouTube. Então você que está acompanhando pelo Instagram, busque nosso endereço no YouTube, Dr. Silvio Omori no YouTube, DR de doutor, né? Silvio Omori, YouTube. Vamos continuar aqui, pergunta e resposta. Continue mandando suas perguntas aí pelo YouTube que a gente vai respondendo aqui. Doutor Naeco, a Tatiana Coelho, doutor Naeco, com 30 semanas e 3 dias a minha bebê estava pélvica. 3 dias antes ela estava cefálica. Como sei se ela deu a volta? 32 semanas. Isso aí é a cabeça do nenê
no bebê, proporcionalmente ela é grande em relação ao resto do corpo. E ela é mais pesada. Então, por gravidade, a tendência é o nenê ficar cefálico, isso é, a cabeça ir para baixo. Eventualmente, a mãe fica mais deitada, ou o nenê se mexe muito, o nenê pode se mexer, mesmo com 30 semanas pode se mexer. Mas é mais provável que depois de 30 semanas, o nenê de pélvico, de sentado, passe a cefálico do que o contrário. Justamente por esse motivo que eu expliquei para você. Como é mais pesado, é mais difícil a cabeça ir para cima e o pé ir para baixo, né? Como é que tem as perguntas aqui, eu estou conseguindo... A Tainá Silva pergunta assim. No ultrassom obstétrico, é possível ver o sexo do bebê com 15 semanas? No ultrassom? Obstétrico. Sim, é possível ver. No exame obstétrico é possível ver com 15 semanas. Aqui a gente fala a partir de 13 semanas e 4 dias. A gente promete, né? Informar o sexo a partir de 13 semanas e 4 dias. Então 15 tranquilo. Nem sempre com 13 e 4 é possível ver pela posição do nenê, vamos dizer assim, se eu estiver usando um outro tipo de equipamento, com o nosso equipamento aqui eu não tenho tido grande dificuldade, mas em épocas em que eu trabalhava com outros tipos de aparelho, às vezes a resolução não é tão boa quanto esses daqui, aí eu tinha mais dificuldade. A posição do nenê, índice de massa corpórea também interfere bastante, viu? Às vezes tem uma estrutura que está na frente, tem cordão umbilical, está muito embolado ali na frente. Acho que foi anteontem. Teve uma paciente que o paciente estava com, já por aí também, 14,5, quase 15 semanas e não conseguiu sexo. Era umas 7 horas da noite. No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, a paciente estava na porta aqui. 8h10 ela ficou sabendo sexo. Porque o nenê estava numa posição muito ruim, estava aquela tempestade perfeita. O nenê estava de barriga para baixo e estava cefálico. E não virava de jeito nenhum. E o cordão umbilical no meio das pernas. E não tinha como ver. Mas das 7 horas da noite de um dia para 8h15 do dia seguinte deu para ver o sexo. Só por causa da posição do nenê. E por causa do cordão que estava no meio das pernas ali. A Daisy Dias pergunta assim: 12 semanas e 6 dias. Médica só pediu a transnucal, não pediu o morfológico de primeiro trimestre. É realmente imprescindível? Puxa vida, eu estava lendo outro aqui e me perdi no coisa. Desculpa. Ela está perguntando. Sim. Com 12 semanas e 6 dias, a médica dela só pediu a transnucal, não pediu o morfológico de primeiro trimestre. Não, esse transnucal ele já indica que é uma morfológica de primeiro trimestre. Porque é na morfológica de primeiro trimestre que se faz a translucência nucal osso-nasal. Uma coisa também interessante de se fazer nessa fase 12, 13 semanas aí é o Doppler das artérias uterinas, porque é possível fazer uma previsão, faz esse exame de Doppler e uma pesquisa, tem um questionário que o paciente responde, baseado nesse questionário mais o ultrassom, o que dá no Doppler, é possível prever se há um risco aumentado de ela ter pré-eclâmpsia, algum problema de pressão arterial aumentada durante a gravidez. Então é extremamente importante também, você pode solicitar para o seu médico, para fazer também o Doppler com 12, 14 semanas, tá? Doppler das artérias uterinas. E aí aproveita ver também outras coisas como o ducto venoso, para ver se não tem nenhuma indicação de alteração da parte cardíaca. Enfim, existem outros benefícios quando se faz o exame de Doppler com 12 a 14 semanas. A Mariana Marques diz assim: olá, doutor. Eu sempre segui o meu período fértil pelo aplicativo no celular. Com ultrassom precoce, eu consigo saber se os dias estavam corretos? Consegue. Ou a semana que ocorreu a concepção? Consegue. Fala pra mim aí. Não sei se ela não tá ao vivo, como é que ela tá? Ela tá ao vivo no YouTube. Mariana Marques. Mariana Marques, fala pra mim que dia que foi que você fez o ultrassom e que dia que fez que eu digo mais ou menos que dia que foi a concepção. A Kaline falou assim: 8 meses hoje, é possível que meu bebê seja pro mês de outubro?
Cadê o coisa? Ele tá andando meio rápido aqui. 8 meses. Kaline, 8 meses hoje. Hoje de quê? Hoje é agosto. 10 de agosto. Mas que dia quantas semanas você tá hoje? Se por exemplo tiver de 32 semanas, vai dar pro dia 6 de agosto, 6 de outubro o neném nascer. Camila Cunha, bebê. Camila Cunha, doutor, é normal o bebê ficar de bruços na barriga? É muito comum, viu? Muito comum o neném ficar de barriga para baixo. E o neném de barriga para baixo é uma posição bastante confortável. Ele fica com os bracinhos pro lado assim, as perninhas levemente abertas. Aí você, às vezes a gente estimula bastante e o nenê a gente estimula o nenê para ver se ele se vira, pra gente mostrar o rosto do nenê. E o nenê não dificilmente muda de posição. Então é muito comum o nenê ficar de barriga de bruços, só de bruços, né? Estou com contrações nas minhas artérias. Quais os sintomas da pré-eclâmpsia? Vai ter proteinúria, né? Proteína na urina, pressão alta. A sua pressão vai começar a aumentar, vai aumentar a sua pressão arterial. O principal é fazer também a ultrassonografia para ver a biometria do nenê, para ver se não está tendo um retardo no crescimento. Se o nenê não começa a ficar menor do que esperado, desacelera a taxa de desenvolvimento dele, a taxa de crescimento dele. Camila Cunha, fiz hoje 15 semanas, desde dia 12 semanas ele só o quê? Peraí. Ele só fica de bruços, fiquei preocupada. Não fica tranquila. Eu acho que Deus deu também azar de só pegar o neném de bruços. Esse neném ele deve estar virando e indo e voltando. E você pegou por coincidência ele de bruços 2 vezes. Mega, boa noite doutor. Mega Al. Morfológico do segundo trimestre é recomendado por quantas semanas? É recomendado morfológico, o exame de ultrassom morfológico de segundo trimestre é indicado entre 20 a 24 semanas. Eu sempre falo para as minhas pacientes que eu prefiro fazer entre 20 e 22 e não 23 e 24, porque quanto maior o nenê ele está maior e as estruturas começam a ficar mais calcificadas e aí pode começar a atrapalhar, né? Pode começar a fazer sombra em cima de outras estruturas e atrapalhar um pouco a visualização. Então eu gosto de fazer de 20 a 22, mas pode ser de 20 a 24 semanas. Crislane Bispo, quando eu... o quê? Peraí, Crislane Bispo, andou muito rápido aqui, Cris. Quando eu fizer 41 semanas, posso ir à maternidade para induzir em meu parto? Estou com 40 semanas hoje. Essa informação é melhor você consultar com o seu obstetra, porque existem vários outros fatores que podem ser levados em consideração para você fazer essa indução, que geralmente é feita com 41, mas às vezes por algum motivo, de repente começou a diminuir o líquido amniótico, ou a placenta estava ficando muito calcificada, ou eles conseguem detectar alguma outra alteração no cardiotópico, e aí eles indicam isso antes de 41. Então não precisa esperar até lá, a menos que o seu médico te acompanhando indiquem, volte aqui só com 41 semanas para a gente induzir o parto. Doutor, não estou vendo o nome do paciente aqui. Doutor, estou com 6 semanas com hematoma, descolamento grande, maior que o saco gestacional. Risco de aborto é grande? Jaqueline Souza. Existe esse risco sim, mas não é grande. Eu vejo esse descolamento, hematoma grande, e o nenê grudado só por uma pontinha, só ali a parte do córion ali, alimentando o nenê, e a mãe fica de repouso, e depois de algumas semanas, depois de alguns dias a gente volta e vê que o ovo está crescendo, o nenê desenvolvendo, batimento cardíaco indo para frente, e o descolamento, o hematoma, ele vai proporcionalmente reduzindo, né? Então o nenê, a bolsa amniótica, a bolsa da gravidez vai crescendo e o hematoma ele vai diminuindo
ou diminui proporcionalmente, ou a mulher sangra, perdendo por sangramento, ou o próprio organismo ele absorve. Quando a gente leva uma pancada em algum lugar, leva uma pancada na cabeça, dá aquele galo ali. Depois de algum tempo você vê que ele vai desaparecendo, vai diminuindo. Você tem um inchaço em algum lugar, de repente o inchaço diminui. O próprio organismo ele tem um sistema que vai absorvendo esse hematoma e vai reduzindo ele. Luciane Bonfim. Pessoal, deixa um like aí, você que está assistindo, deixa um like aí para que mais pessoas sejam informadas de que está tendo essa live aqui. Luciane Bonfim. Doutor, nutação normal sem Doppler, dá para ver o peso e o tamanho do bebê e se o líquido amniótico está normal? Sim, esse peso, o Doppler é mais para ver a circulação da mãe, da placenta e do nenê. É isso que vai mostrar o Doppler. Para ver o peso, tem que fazer aquela biometria, ver a cabeça, ver biparietal, frontooccipital, circunferência cefálica, ver a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur, principalmente. Pode ter outros fatores, como o comprimento do húmero ou outro da tíbia, mas principalmente esses parâmetros aí. Com esses parâmetros é possível dizer então peso e estimar a estatura do nenê, sem ter que usar o Doppler, né? A K falou aqui, doutor, estou de 6 semanas, meu sangue é O negativo, meu marido é positivo, já sou mãe de uma menina de 9 anos. O sangue dela é A negativo. Tem algum risco nessa nova gestação? Você vai ter que fazer o exame, perguntar para o seu médico para ver se você está sensibilizada. Se houve a contaminação do sangue com o sangue do nenê com o seu sangue. Se você eventualmente teve algum aborto que não foi percebido, ou em algum momento você teve algum sangramento de uma gestação anterior, pode ter problema, mas quem vai poder responder isso aí é o seu obstetra. Aline Bahia, boa noite, doutor, eu sou de 36 semanas e na última ultra o médico disse que está com tamanho de 38, compatível com 38 semanas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está comendo muita macarronada com frango. Hahaha. Brincadeirinha. Se o neném está de 36 semanas, mas o tamanho dele está 38, então o neném é um pig, um gig, né? Um grande para a idade gestacional. Ou a constituição do seu marido é maior que a tabela que o aparelho está usando. Esse tamanho do neném é um tamanho médio que é feito com uma população. Dependendo da população, o tamanho a biometria das pessoas ele difere. Mas é uma média isso aí. Então, se está com a média acima de 36, está 38, ou a sua família de pessoas grandes, né? Tem tipo físico grande, ou então o seu neném está assim, com um tamanho maior, né? Está maior que o esperado. Tá grande para a idade gestacional. Marina Marques, doutor, meu período fértil pelo aplicativo era dia 23 e 24 do 11. 23 e 24 de 11, pera aí, não deixa eu perder essa coisa aqui. Tá. Novembro, 24 e 23, período fértil. Tá. Você hoje está de... Tá, qual que é a continuação pela pergunta mesmo? Fiz a primeira ultrassom dia 29 do 12 e datou 7 semanas. Fez a primeira ultrassom dia 29 do 12? Isso. 29 do 12, datou quanto? 9 semanas? 7 semanas. Ah, 7 semanas, tá certinho, bateu certinho, tá. E depois? Aí ela perguntou, a semana bate? Bate, tá batendo certinho. Bateu certinho. Você engravidou mesmo no dia 25 e no dia 29 de dezembro você estava com 7 semanas, exatamente. A Jéssica Maiara Alves pergunta assim, boa noite, 7 semanas sem líquido, o que pode ser? 7 semanas sem? E saindo líquido, o que pode ser? Esse líquido que sai pela vagina, com 7 semanas,
Precisa ver se é uma secreção normal do seu organismo. Às vezes alguns tipos de infecções algumas bactérias ou vírus ou micro-organismos presentes na vagina podem estimular a secreção e ficar saindo pela vagina. Pode ser líquido amniótico? Muito pouco provável, porque com 7 semanas é uma bolinha muito pequena, então não deve ser líquido que está saindo da bolsa amniótica. Pode ser urina, eventualmente, não sei quantos filhos você tem, se você tem incontinência urinária, se está com infecção urinária. Enfim, é uma pergunta que precisa de mais dados para ser respondida. No caso, procure o seu obstetra para que ele possa informar você melhor, né? Rafisa Santos, doutor, segundo a DUM, estou com 7 semanas. Peraí, cadê o que? Fiz a transvaginal e vi o embrião medindo 2,7. Está normal? Quanto? 2,7? Isso. Embrião de 2,7 já está grande, hein? 2,7 milímetros, você está falando? Ou 2,7 centímetros? Milímetros ou centímetros? Onde eu perdi aqui a coisa? Ela não especificou, doutor. Se for 2,7 milímetros, está com em torno de 6 semanas. 7 semanas é em torno de 9 milímetros, viu, o tamanho do embrião. Eu não lembro mais quando foi. Sobe. Hã? Sobe. Tem que subir mais ainda? Pela DUM tá de 7, o ultrassom tá com. Não, aí não é questão de normal ou anormal. Vai só pela biometria, vai pelo ultrassom. Esquece a DUM, esquece a data da última menstruação. Segue a idade gestacional baseado na ultrassonografia, que é mais fiel que a data da última menstruação. Lotérica Lago, vamos lá participar da Lotérica Lago da sorte, hein? Doutor, fiz a sexagem fetal e deu menina. Posso confiar? Ela é muito mais confiável que a ultrassonografia. Estatisticamente, não estou falando aqui desse nosso serviço ou do serviço A ou B. Estatisticamente, o resultado da sexagem por laboratório, aquela que você pega o sangue, que só a mulher vai lá e retira o material e é analisado o DNA, esse é mais seguro do que a ultrassonografia. Josiane Trancoso, fiz a minha primeira ultrassom com 6 semanas. Só o médico viu o coração do bebê. É normal? Sim, normalmente com 6 semanas nós usamos o protocolo ALARA. Tão baixo quanto o mínimo necessário de insolação. Para não ter insolação desnecessária, às vezes o médico não coloca o Doppler. Ele deixa só no modo M, então, ou ele fica só olhando, aí ele mostra, só mostra assim. E às vezes é difícil a gente olhar, o leigo às vezes não consegue ver, identificar, né, o batimento cardíaco. Mas se ele viu, fica tranquilo, ele falou que tem e ele não vai mentir, o médico não vai mentir. Se ele não vê, ele vai falar, eu não estou conseguindo ver, ou vai falar, volta aqui uma semana para a gente ter que confirmar. A Ana Cláudia pergunta aqui, cadê a Ana Cláudia? Descolamento ovular com 7 semanas pode melhorar? Olha, na maioria, sim, vai melhorar. Perder a coisa é muito incomum, viu? Nós tivemos um caso incomum desse que perdeu, porque a mulher tinha um mioma de 9 centímetros. E aí então deu um probleminha ali e ela perdeu realmente a gravidez. Mas porque tinha um mioma de 9 centímetros, que não permitiu que o ovo grudasse ali. Fora esses casos excepcionais, é muito difícil perder por descolamento, né? A menos que tenha alguma outra patologia associada, como eu disse para você. Mas se foi só um descolamentinho, um descolamento qualquer ali, geralmente ele se resolve. Ele gruda e o neném desenvolve normalmente. Elizabeth Terra. Doutor, minha menstruação foi dia 4 de março. Estou de quantas semanas? Se foi no dia 4 de março... Aproximadamente, hoje é dia de agosto? 10 de agosto. 23, aproximadamente 23 semanas você está hoje.
Vitória Bossler. Doutor, por que os médicos receitam AAS para quem tem risco aumentado para a pré-eclâmpsia? Essa é uma resposta, eles realmente indicam, e você tem que tomar à noite a dosagem de AAS. Sim, só que isso aí é um pouquinho mais complicado, mais demorado para explicar. Tem relação com a invasão trofoblástica. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo mais específico tentando explicar isso aí de uma forma mais compreensível, para que o leigo possa entender o porquê da utilização do AAS infantil, né? E por que tem que ser à noite essa ingestão. Muito bem. João Carlito. Estou com 14 semanas. O médico falou que suspeita de uma menina. Posso confiar? Se é só uma suspeita, você não confia. Você só suspeita que é uma menina. A probabilidade maior é que seja uma menina. Posso confiar ou faço outra para saber? Com certeza faz outra para saber. Não dá para confiar. Se ele só acha, não confia. Não. Ele tem que afirmar que é uma menina. Normalmente, todo médico, inclusive aqui, a confirmação mesmo do sexo do nenê, da genitália do nenê, vamos dizer assim, da genitália, se é a genitália masculina ou genitália feminina, ela é dada no morfológico de segundo trimestre. Nós aqui, como eu disse para vocês, a gente começa a informar já a partir de 13 semanas e 4 dias, mas sempre confirmando depois no morfológico de segundo trimestre, que é feito entre 20 e 24 semanas, tá, pessoal? Ariane Simas. Doutor, foi feito morfológico no primeiro trimestre, deu índice pré-eclâmpsia alto, né? Índice para pré-eclâmpsia, lógico. Foi dado alto, tá. Foi receitado AS e metildopa. Metildopa é para baixar a pressão. É possível reverter? Essas são as medicações que minimizam o risco de você ter a pré-eclâmpsia. O médico ele deve receitar, deve conversar com você e falar sobre os demais fatores aí, como ganho de peso, a sua ingesta alimentar, né? Não deve ter excesso de sal, enfim, existe uma série de outras coisas e outros exames que são acompanhados, que são realizados e são assim repetidos ao longo da sua gravidez para ver o quanto está repercutindo, qual a resposta que o seu organismo está tendo a essas medicações, a essas condutas, tá? Então, sim, vai fazer diferença e sim, você deve continuar o seu acompanhamento mais próximo, viu? Com o seu, ou conforme o seu obstetra indicar. Segue a orientação do seu médico, siga a orientação do seu médico. É uma gestação, entre aspas, de risco. Eu não gosto muito de falar esse termo porque a mulher geralmente, as gestantes geralmente, qualquer coisinha elas já ficam muito estressadas, mas como exige um cuidado um pouco mais especial, siga a recomendação do médico, arrisca a recomendação do médico também. Dani Reis, boa noite. É possível engravidar sem menstruação? Já fui diagnosticada com anovulação e quero muito ter o segundo bebê. Sim, é possível, mas é melhor você consultar o seu obstetra para ver exatamente, porque pode acontecer a ovulação sem a menstruação. A gente vê isso, mulheres que dão à luz e depois, praticamente sem ter menstruação, engravidam de novo. A gente vê esse caso. A gente vê casos de mulheres que estão em anovulação, ficaram muito tempo tomando anticoncepcional, os ovários estão, entre aspas, dormindo, não estão funcionando, não estão ciclando de maneira normal. A mulher acha que ainda não tem relação desprotegida e aí vem a surpresa da gravidez. Então sim, pode, porém é sempre recomendado que você, paciente, consulte o seu médico para ter mais certeza do que exatamente está acontecendo. Se você deseja engravidar, nada melhor do que consultar o seu obstetra, né? Leidiane Moura pergunta aqui: doutor, minha última menstruação foi dia 20 de março. Estou com quantas semanas?
segura essa pergunta aqui para mim. 20 de março, última menstruação. Hoje está aproximadamente de agosto 10. 20 semanas e pouquinho, 20 semanas e 5 dias, 20 semanas e 4 dias, mais ou menos. Se tivesse com a outra coisa que dava certinho aqui. Vamos ver se eu consigo ligar aqui o aplicativo aqui. Aplicativo, tá, 20 de março. Do 20 de 03 de 2023. Hoje está de 20 semanas e 3 dias. 20 semanas e 3 dias. Doutor, aqui é Yasmin Henrique. Estou com 10 semanas, 8 semanas da concepção. Amanhã irei fazer minha primeira ultra. Nesse início, o que consigo ver? Pera aí, ela tá com 10, né? Oh, misericórdia. É K? K, né? Ela diz assim, doutor, minha última menstruação foi dia 25 a dia 28 de junho. Quanto tempo estou certinho, por favor? 25? Pera aí, a última menstruação foi que dia? Repete pra mim aí. Entre dia 25 e 28 de junho. 25 de 06 de 2023. Você está hoje de 6 semanas e 4 dias desde que tenha menstruado, tenha ovulado no 14º dia do seu ciclo. Com 10 semanas, eu já não perdi aqui o nome da paciente. Com 10 semanas você vai ver um nenê lindo já, com cabeça, tronco e os membros já estão bem desenvolvidos. Você já vê nitidamente os braços e as pernas. As mãos, os dedinhos não estão ainda separados, mas você já vê os 3 segmentos: o braço, o antebraço e a partezinha da mão, assim como as pernas, as coxas, as pernas e os pés, mais a cabeça e o tronco, mais o coração, mais o cordão umbilical bem evidente. Você vai ver imagens lindas com 10 semanas. Eu sempre falo para minhas pacientes: venham aqui, façam um ultrassom com 10 semanas que você vai ver o neném muito bem. Por via endovaginal você vê imagens muito bonitas. Deixa eu ver se teria uma aqui. Esse aqui deve estar mais ou menos em torno de 8 para 9 semanas. Então com 10 vai estar maior, né? Esse já está com 9 semanas mais ou menos, né? Esse aqui está mais ou menos com uma... Aqui vai estar 11 semanas. Então quase essa imagem aqui, um pouco menor que essa imagem aqui que estão vendo na tela, com 10 semanas. Doutor, estou de 14 semanas e 1 dia de gestação. Meu exame de sangue deu reagente para hepatite B. Corro risco? Essa resposta tem que ser respondida pelo seu obstetra ou pelo hepatologista lá. Tem que ver qual o tipo de exame que você fez. E enfim, tem outros dados que precisam ser analisados junto com você para ver se há risco, se não há risco, se é só uma cicatriz imunológica que você tem, se é alguma coisa que está ativa que pode interferir. Normalmente não é problema isso aí, mas tem que consultar o seu obstetra e ver com ele qual é dimensionar exatamente qual que é o seu quadro, tá? Tamires Cristina, 16 semanas, bebê com peso fetal no percentil 64. Com 16 semanas, esse percentil a gente não valoriza, viu? Aqui na clínica a gente só valoriza, e os trabalhos que a gente tem visto aí, eles valorizam a partir de percentil pelo menos 20. Às vezes 22, 24 semanas. Antes disso não tem, assim, a gente não dá valor. A menos que a paciente seja hipertensa, tenha uma série de problemas, aí então ele vai dizer que está mostrando uma tendência do neném ser um PIG, um pequeno para a idade gestacional. Mas é uma tendência, porque até 18, 20 semanas, mais ou menos há um crescimento linear. Esses bebês têm um crescimento linear, né? Eles se desenvolvem mais ou menos dentro da tabela. Amanda Santos, doutor, minha última menstruação foi 22 de março. Quantos meses estou? 22 de março. Pera aí.
22 de 03 de 2023. Hoje está de 20 semanas e 1 dia. A data prevista do parto seria dia 27 de dezembro de 2023. Doutor, estou grávida de gêmeas, fiz a ultrassom com 30. Uma bebê com 1.200 e outra com 1.100. 30? Vixe Maria, eu tô sem a tabela de gemelar aqui, hein? 30 semanas, 1.200. 30 semanas na gestação normal é em torno de 1.400 mais ou menos. No gemelar vai dar um pouco abaixo. Eu não sei responder essa pergunta aqui, eu não tô com os dados aqui pra ver em relação à tabela, viu? De 30 semanas no gemelar. Tem que conversar com o seu obstetra isso aí. Ele tá, pelo que eu tô vendo aqui, sim, um pouco abaixo, mas o quanto abaixo, eu não sei responder essa pergunta pra você. Doutor, a glicemia 117 é alta na gestação? A glicemia de jejum, ela tem que estar sempre abaixo de 100, né? O 117, então, de jejum deve estar um pouco mais alta. A K pergunta qual a forma do bebezinho com 6 semanas e 4 dias. 6 semanas e 4 dias o bebê vai estar com mais ou menos 5 milímetros, 6 milímetros, mais ou menos, nessa faixa aí. Mais ou menos. E não tem nada, ele parece uma semente de laranja seca. O bebê parece uma semente de laranja seca. Desculpa aí o termo meio corriqueiro, meio chulo, né? Mas é isso aí. Vanderlúcia pergunta: golfball isolado é perigoso? Some? Sim, não é perigoso, geralmente some. É aquela calcificação lá na cordoalha lá. Não é preocupante não, tem que ser repetido mais pra frente que geralmente ele desaparece. Tamires Cristina, será que eu respondi isso aqui do dia 27/3? Provavelmente não, já. Não. Doom 27/3. Presta um pouquinho. Dia 27 de 03 de 2023. Hoje é de 19 semanas e 3 dias. A data prevista do parto é 1º de janeiro de 2024. Opa, ano novo, nenê novo, hein? Que beleza. 1 de 2024, a data provável do parto. Hoje está com 19 semanas e 3 dias. Luciene Bonfim, doutor, na ultrassom obstétrica. Oxente. Sem Doppler, dá pra ver como está a placenta? Vai dar pra ver a espessura da placenta, vai dar pra ver o grau de calcificação. Vai ter que saber com quantas semanas está essa paciente. Vai depender se o nenê está grande, está pequeno, vai depender se tem bastante líquido ou tem pouco líquido. Essas perguntas, elas dependem de uma série de outras informações para a gente poder dar uma resposta mais precisa, tá? Mas uma avaliação mais grosseira da placenta pode ser dada sim, com o exame simples. Tanto é que a maior parte dos exames ele faz ultrassom normal, né? Sem Doppler. E avalia-se a placenta pela, como eu disse, espessura placentária, localização da placenta, se tem algum descolamento ou não, o grau de calcificação, né, que tem a placenta, se ela é septada, se é suscenturiada ou não, enfim, tem vários diagnósticos que estão possíveis de fazer sem o Doppler. Pera aí, como é que é o negócio aqui? Fran Alves, doutor, morfo de primeiro trimestre deu prega no cal de 2,5 milímetros. A referência é 2,5 milímetros, então ele está na tampa ali. Existe uma tabela que a gente usa para dar a porcentagem o risco de você ter o nenê, tanto para síndrome de Down, Turner, Patal, ou ter um trabalho prematuro. Tudo isso aí, o seu obstetra, com esses dados, ele pode fazer esse cálculo e dar para você.
mas é muito pouco, praticamente não está dentro da faixa normal, tá? O 2,5 mm está dentro da faixa normal. Larissa Miranda, doutor, a médica receitou AS também, passei por 2 abortos, 19/9/22 e 19/6/23. Vixe, peraí, pulou aqui que não deu mais pra ver. Semana retrasada, Ultra mostrou apenas saco gestacional. E HCG de 8.921. Gestação seguida de aborto, sem ciclo. Se não mostrou embrião, tem que ver os diâmetros do saco gestacional, viu? Se o diâmetro do saco gestacional estava com a média acima de 25 milímetros, quer dizer, 2,5 centímetros, e não viu o embrião, então sim, é um aborto. Se é menor que isso, pode-se esperar um pouco mais. O ovo, o diâmetro do saco gestacional deu 10 milímetros, 11 milímetros da média, e não viu o embrião. Espera mais uma semana e repete o exame de ultrassom para ver se aparece o embrião ou não, né? Joyce Oliveira, uma dúvida que eu sempre tive, doutor. É possível engravidar antes da DUM? Antes da DUM o quê? Antes da DUM dada pelo ultrassom? Qual a margem de erro para a ultrassom de 7 semanas? A margem de erro de ultrassom de 7 semanas é mais ou menos 5 dias no máximo aí, viu? Vai errar 5 dias para mais ou para menos no máximo. Esses 7 semanas ele tem que ver de que maneira foi feito o diagnóstico. Se ele é feito por via abdominal, numa paciente que tem uma grande massa corpórea, o útero está retrovertido, como eu disse, o exame é feito pela barriga. O médico está tendo uma visualização muito ruim do embrião, dos limites do embrião. Essa margem de erro pode ser até um pouco maior, mas na média, em torno de 4, 5 dias é o máximo que vai dar a margem de erro de um ultrassom de 7 semanas. Tanto é que eu sempre recomendo para as pacientes fazerem ultrassom entre 6 a 9 semanas, que nessa faixa a margem de erro é baixa, em torno de 3 a 4 dias, como eu disse. E às vezes a gente vê que a margem de erro dá 2 dias, nem isso às vezes. Então é bastante precisa a datação pelo ultrassom quando feito um exame endovaginal entre 6 a 9 semanas. Muito bem. Sara Souza pergunta aqui, doutor, estou com placenta prévia. Placenta prévia é quando a placenta está perto do colo, está cobrindo o colo, ou parcialmente, ou está muito próximo, está logo do lado do colo ali. Ou está cobrindo totalmente, ou parcialmente, ou está bem do lado do colo. Qual é a semana? Opa, de novo aqui. Qual é a semana? Placenta baixa com 16 semanas, qual a probabilidade dela subir? Elisa Cássia. É grandíssima, é muito grande, porque até 30 semanas, até 28 semanas pode subir. A gente fala que placenta prévia com 30 semanas ela vai estar prévia no parto. Então espera até 28 semanas para isso. 28 a 30, eu gosto mais de usar o 30, que eu acho mais confiável. E essa avaliação com 30 semanas, melhor ser feita via endovaginal. Porque com 30 semanas o bebê já está grandão. Geralmente a cabeça está lá embaixo, a cabeça tem bastante osso, né, bastante calcificado, e ela comprime. Então às vezes não dá para ver direito onde está o colo, até onde termina a placenta e onde começa o colo. Aí então, para fazer esse exame, é melhor fazer por via endovaginal, para ver se a placenta prévia ou não. Com 30 semanas fazer o exame endovaginal. Amanda Santos pergunta, doutor, com 15 semanas dá para saber se menino? Dá, é possível saber sim se é menino com bastante certeza. É possível, não em todos os casos, né? Mas é possível. Janaína Barcelos, cadê a Janaína Barcelos? Fiz ultrassom, sexo menina. No sexagem menino, em qual devo confiar? Você deve confiar no exame que você vai fazer daqui para frente pelo ultrassom. Se continuar dando diferença, você tem que levar o seu resultado por laboratório e conferir para ver se houve alguma... Porque existe às vezes problema, como é que chama, quando é só assim, de papéis,
problema de alguma troca de papel, alguma coisa assim. Agora, se for analisado só a margem de erro do ultrassom é maior do que a margem de erro do exame de laboratório. O laboratório, teoricamente, erra menos do que o ultrassom. Então é bom repetir o exame de ultrassom e se ainda assim continuar errado, dando diferença, né? Então volta-se para o laboratório e analisa, será que houve uma troca de material, houve uma contaminação do material, houve alguma transfusão de sangue, houve algum outro problema que deu esse resultado? O que é que está acontecendo? Entendeu? Então repita o ultrassom e a partir daí discute com o seu obstetra qual que é o que está acontecendo, né? Onde é que está, o porquê da diferença. Da Corina, doutor, o que significa CID L91 na gravidez? Não sei. Não sei dizer. O que significa CID L91 na gravidez? Teria que pegar o CID e perguntar lá. Eu não tenho o hábito de colocar aqui o CID no coisa aqui, viu? Muito bem, nós estamos com quanto tempo já de live? Nós estamos com 46 minutos. 46 minutos de live. Bastante perguntas. Muito obrigado por vocês acompanharem aqui. Essa live aqui já deu para ver que realmente existem bastante dúvidas e que dá para auxiliar de certa forma vocês estando aqui respondendo as perguntas. Muito bem, vamos só aqui responder a última aqui para a gente fechar aqui a nossa Sara Souza, Ultragestan é utilizado em qual caso? Os médicos sempre passam ele quando há descolamento e placenta prévia. O Ultragestan é um remédio feito para relaxar o útero, para que o útero tenha menos contração. Então, em qualquer situação, por exemplo, quando tiver sangramento ou hematoma, o médico quer que o útero não fique se contraindo ali, porque essa contração é ruim. O útero é um músculo, né? Então, quando ele fica contraindo, se tiver hematoma, vai fazer com que retarde a absorção e favorece mais ainda o sangramento. Por isso então é que se dá, se receita esse Ultragestan. Então ele vai relaxar o útero. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas perguntas. Nós vamos estar anunciando quando será a nossa próxima live. Você que é gestante, continue acompanhando aqui pelo YouTube. O YouTube ele sempre dá uma resolução melhor nos nossos exames. Nós temos tido menos problema que com outras plataformas, que a gente utiliza para transmitir. Nós temos tido problema, enfim, são problemas técnicos. A resolução às vezes é baixa, a internet cai, a gente está com assinatura de duas internet de alta velocidade via fibra, mas mesmo assim é difícil. Então procurem acompanhar via YouTube e nós estamos conseguindo responder melhor as perguntas então quando são feitas pelo YouTube. Então eu sugiro você acompanhar em qualquer um dos canais que você está acostumado, mas percebendo alguma dificuldade, pula para o YouTube, que ele é a plataforma mais estável que a gente percebe aqui, pela nossa experiência. Perfeito, pessoal? Vamos fazer um exercício agora, final, com vocês. Eu vou pedir para vocês respirarem bem fundo. Respira fundo e peguem todo o medo que está escondido em todo lugar e na expiração elimine o medo. Na próxima expiração elimine a vergonha. Sempre a gente tem vergonha ou se arrepende de alguma coisa, esses sentimentos negativos, elimina agora também a culpa, medo, vergonha, culpa, tudo indo embora, inseguranças, tudo indo embora. Agora imagine aquela luz brilhante
dourada vindo lá do alto, ou vindo da crença, daquele em que você acredita, daquele em quem você acredita. Essa luz dourada está vindo em direção a você. Ao alto da sua cabeça, está enchendo todo o seu corpo, está iluminando todo o seu corpo. Essa luz dourada, ela vem trazendo amor. Essa luz dourada, ela vem trazendo alegria. Veja essa luz dourada trazendo paz. Aquela sensação boa. Essa luz dourada, ela vem trazendo você para um estado de iluminação. E nesse estado de iluminação, eu me despeço de você. Deus abençoe. Até a próxima transmissão.